Vamos lá para Lucas 17, gente. Como você já sabe, estamos navegando, trafegando, caminhando sobre o Evangelho de Lucas. E hoje temos uma conversa, como sempre eu digo aqui, bem interessante, bem esclarecedora em muitos sentidos para nós aqui. Então, entramos no 17. Olha que legal, estamos andando, hein, gente? Estamos caminhando. Lucas 17, 1 diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo? Depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Interessante que nós estamos conhecendo e estudando juntos aqui o texto de Lucas, e de vez em quando a gente fica meio assim perdido. Parece que Jesus vira a esquina. Parece que Jesus escolhe começar uma outra conversa. E esse é um texto que aparentemente traz essa ideia. Parece que não tem muito a ver com o que Jesus vinha falando. A gente já estudou aqui várias parábolas, nós conversamos sobre várias coisas. Parece que Jesus vira uma esquina, mas não. Hashtag só que não. Há sim um registro aqui de Lucas das palavras de Jesus, e elas estão sim conectadas com tudo aquilo que Jesus vem dizendo. Por quê? Jesus aqui, é óbvio que abre o seu diálogo falando sobre relacionamento e falando sobre escândalos e coisas do tipo que nós vamos perceber juntos aqui. E a motivação de Jesus, registrada por Lucas, é justamente o fato de que os líderes religiosos que andavam perto de Jesus e observavam o que ele fazia e condenavam Jesus, eles eram avessos a essa aproximação que Jesus tinha com os chamados pecadores. Lembre-se que esse termo, já falamos aqui algumas vezes, é bom lembrar, que ele se refere a uma classe de gente quando você lê esse termo em Lucas. Lucas está se referindo a justamente aquelas pessoas que não eram aceitas pela religião de Israel, como os publicanos, como as prostitutas, como os ladrões, como gente que não cumpria a lei, como gente que de alguma maneira se contaminava, como eles diziam, e que andavam perto de Jesus. Esse pessoal, a liderança religiosa de Israel, abominava isso, eles eram contrários a isso. Tudo começa, na sequência que nós temos acompanhado aqui, lá no capítulo 14. A gente entrou hoje no 17. Lá no 14, Jesus cura um homem hidrópico, um homem que era inchado porque os líquidos, retenção de líquidos, essa coisa toda, a gente já falou aqui. E quando ele faz isso dentro da casa de um fariseu, num sábado. A partir daí, essa situação ela fica explícita. E aí nós temos então uma percepção clara de que esses homens tratavam com menosprezo os coletores de impostos e os pecadores que chegavam perto de Jesus. Quer ver? Só para a gente se lembrar, Lucas 15, nós já lemos isso aqui, mas vou ler de novo para você se lembrar dessa situação. Lucas 15, 1 e 2 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Olha que legal. Mas olha a reação da liderança religiosa de Israel. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles.
Então é em cima dessa reação negativa dos religiosos que Jesus começa a conversar aqui. Ele já vem fazendo isso. Por exemplo, você vai se lembrar que o irmão mais velho, na parábola dos dois irmãos, despreza o irmão mais novo, né? Que volta da balada, aquela coisa toda. Como é que pode, né, o pai receber esse irmão? É, obviamente, uma intenção clara de Jesus em denunciar o tratamento que aqueles religiosos davam àqueles que chegavam a ele. Também, no rico ostentador, aquela parábola que nós lemos sobre o rico e o Lázaro, no último final de semana, também, de alguma forma semelhante, à presença dessa rejeição, porque o rico, ele menosprezava o pobre completamente, né? Então, diante dessa atitude dos religiosos, é que Jesus começa agora a falar com a gente, né? Falar com os seus apóstolos, falar com os seus discípulos, falar conosco. E ele diz o seguinte: não sigam o mesmo caminho. Então a ideia dessa conversa é essa, gente. Não desprezem as pessoas, acolham as pessoas. E ele vai abrindo alguns leques interessantes para nós aqui. Vamos dar uma olhadinha no primeiro versículo? Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Jesus abre a sua explanação falando uma coisa que é bem interessante: é inevitável que venham os escândalos. Nessa versão bíblica que a gente usa aqui para expor a nossa conversa, o termo é pedras de tropeço, mas no grego é a palavra escandalon, que é escândalo. Então é interessante que Jesus, ele traz já uma condição muito clara. Ele conhece o mundo dos homens, ele conhece o coração humano, ele sabe que é inevitável termos pessoas que se comportam como não deveriam se comportar na vivência do Evangelho. Aquele que trai, aquele que rouba, aquele que fala bobagem, aquele que, né, faz alguma coisa. Ele sabe, Jesus sabe do coração humano. E eu acho isso muito legal, porque nós não vivemos diante de um Deus que espera a perfeição de nós. Pelo contrário, Ele nos aceita na nossa fragilidade. Ele sabe como somos falhos. Ele sabe que a nossa relação, as nossas relações não são ideais. Ele sabe. Então ele diz: é inevitável que venham os escândalos, é inevitável, eles sempre acontecerão, inclusive numa igreja como a nossa. Eu sei que você gosta da Casa da Rocha, mas eu preciso te dar uma notícia: nós não somos a igreja perfeita. Agora é hora de você falar: não somos, gente, não somos, é todo mundo pecador, é um bando de pecador tentando conviver junto. Que legal. É isso que Jesus está dizendo, que é a realidade do reino de Deus. Mas aí ele diz: olha, o melhor é quando isso não acontece. Quando não acontece esse escândalo. A palavra grega aqui quer dizer um laço, armadilha, onde os bichos são capturados. Olha que interessante o termo, né? A estaca da arapuca, na qual está fixada a isca para atrair o animal. Escândalo, olha que interessante. Um escândalo é um desvio do propósito divino nas relações humanas. É um desvio do propósito divino para aquilo que Deus quer realizar na vida da gente. O fariseu, ele vivia desse jeito. Ele falava uma coisa e se comportava de outra maneira. Os estudiosos dizem que a religião de Israel, nesse momento, estava completamente perdida do seu propósito original, e o povo sacava isso. Sabe como é que é? O povo olhava e percebia: puxa vida, esses caras ficam orando na praça, dando uma de santarrão, mas olha só como ele trata o pai dele. Olha só como ele desvia a verba do templo. Olha só como ele se comporta, como ele se ostenta. Isso causava escândalo. Isso causava afastamento das pessoas. Então Jesus está explanando essa realidade. Ele diz: ai daqueles que são responsáveis pelos escândalos. Ou seja, ai daqueles que provocam isso. Há uma responsabilidade, Jesus deixa claro, sobre as pessoas que de alguma forma afastam gente do reino. Ao invés de atrair, ao invés de acolher, afastam pessoas do reino. E Jesus está ensinando os seus discípulos: não sigam este caminho. Meus queridos discípulos, e essa palavra parece que repercute nos 2000 anos de igreja que nós temos. Não sigam
esse caminho. O reino de Deus é o ambiente do acolhimento, e não da rejeição, e não da separação, e não do apartar, não do excluir, não, é do acolhimento. E no reino de Deus, nós podemos nos edificar ou podemos nos escandalizar. Eu fiquei pensando durante a semana que essa conversa de Jesus aqui, ela engloba todos nós. É claro que ele estava conversando com a futura liderança da sua igreja. Aqueles homens que nem sabiam muito bem o que ia acontecer com a vida deles, mas descobriram isso, se aprimoraram na sua espiritualidade, na sua caminhada, e até morreram pelo Evangelho. Você sabe, né? Todos os apóstolos morreram pelo Evangelho. Só João que não morreu martirizado, morreu na ilha de Patmos. Os demais todos, segundo diz a tradição, morreram. Pedro inclusive morreu crucificado de ponta cabeça porque não se percebeu digno de morrer como seu Senhor. Mas esses homens provavelmente não sabiam disso agora, nesse momento histórico em que Jesus está falando com eles. E Jesus esclarece: olha, vocês serão liderança da minha igreja, vocês serão os apóstolos, e sobre o fundamento de vocês eu vou erguer a minha igreja. Não sigam esse caminho. Mas nós não devemos nos enganar e achar que essa conversa tem a ver só com o clero. Essa conversa tem a ver com todo mundo. Essa conversa tem a ver com todo mundo. É claro que o clero que faz as bobagens que faz precisa assinar o BO e assumir. É claro. É claro que a palavra de um pastor, a palavra de um líder, tem um peso diferenciado, a postura, a conduta, é isso. O apóstolo Paulo ensina a Timóteo como é que uma liderança deve se comportar, e a ideia de escândalo tem que estar longe. É óbvio, mas essa conversa não é só sobre o clero, nem só ao clero, ela é uma realidade dentro da vida e do relacionamento de todos nós, dentro do ambiente do reino de Deus. Porque, como eu disse, nós podemos nos abençoar, podemos nos ajudar, podemos contribuir para o crescimento um do outro, mas podemos também escandalizar os outros, um ao outro. Podemos também, da maneira como nós nos comportamos e de acordo com o que falamos e de acordo com o que vivemos, afastar gente que quer chegar ao Evangelho. Isso não é novo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com o ser evangélico, como a gente fala aqui no Brasil, e perguntar para essa pessoa: como é que você enxerga a igreja? Ah, se prepare para ouvir o que você provavelmente ouvirá. O que as pessoas veem da igreja é péssimo, porque nós escandalizamos as pessoas. Nós fazemos o que não devemos fazer, nosso testemunho é péssimo, nossa maneira de reagir à vida e ao mundo e às coisas que nos cercam não tem muito a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje é um grande desafio trazer pessoas para a realidade de um Evangelho como esse, o bíblico, o que a gente procura viver sempre aqui. Você pode atrair as pessoas dizendo para elas: a mão de Deus está aqui, venha que a sua vida vai mudar. Claro, coitado, está numa pindaíba com a família arrebentada, todo doente, vai para a igreja. Mas o que ele vai encontrar, provavelmente, na sua maioria, digamos assim, de forma mais comum, não é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o cuidado tem que ser pleno e nosso, nas relações dentro de uma comunidade como essa, dentro da tua família, dentro do teu ambiente de trabalho. Jesus está falando com a gente sobre isso. Um exemplo usado por Jesus, no exemplo usado por Jesus, com a figura dos religiosos, ele está falando justamente sobre os relacionamentos dentro do reino de Deus. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Olha só o que versículo 3 e 4 dizem: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer estou arrependido, o que é que tem que fazer, gente? Perdoe-lhe. Olha que interessante, essa frase começa com a palavra tenham cuidado, não é? A palavra grega aqui que eu não vou me arriscar a pronunciar para não falar bobagem, mas tem a ver com tenham cuidado, prestem atenção. Interessante que em algumas outras versões bíblicas, sabe qual é o termo? Acautelai-vos. A gente usa uma versão um pouco mais moderna que diz tenham cuidado, mas essa acautelai-vos você já ouviu, né?
A gente já leu aqui algumas vezes o texto dizendo acautelai-vos. Olha que interessante, eu fiz uma busca para ver onde Jesus já havia usado esse termo em outros momentos. Olha o que eu encontrei. Mateus 16:6. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Tenham cuidado com os fariseus e com o fermento deles. Já entendemos isso aqui anteriormente. Mateus 10:17. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Tenham cuidado, vocês vão ser perseguidos. Acautelai-vos. Último exemplo, Mateus 7:15. Acautelai-vos dos falsos profetas. Interessante, né? E agora Jesus diz assim: acautelai-vos. Onde é que está o inimigo? Falso profeta, já entendi. Como é que é o outro aqui? Fermento dos fariseus, aqueles que vão nos perseguir. E agora? Tenham cuidado com quem? Acautelai-vos com quem? Com vocês mesmos. É a mesma palavra. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Tomem cuidado com os que perseguem você. Tomem cuidado com os falsos profetas. Tomem cuidado com o seu coração. Está na mesma prateleira de cuidados. Agora Jesus diz: tome cuidado com o seu coração. E aí ele traz à tona um assunto muito importante: perdão. Ação necessária e indiscutível nas relações. Versículo 3. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Verbo no imperativo do grego. Já vou te explicar o que é isso. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Verbo no imperativo do grego. Na mesma frase nós temos repreenda, imperativo, ordem. É a ideia, né? Se você estuda um pouquinho, você vai se lembrar disso. Imperativo é ordem. Repreenda o teu irmão. Beleza. Não, vai devagar, porque a gente não pode pegar um texto só para entender aquilo como a plenitude, digamos assim, de alguma situação. Nós entendemos, olhando para o que Paulo ensina e para o que o próprio Jesus ensina, que essa repreensão tem que ser feita com amor. Não é para se vingar do fulano. Não é para, agora ele vai ver, vou humilhar. E inclusive estou na palavra, porque o texto grego é imperativo, então agora que o couro vai comer. Menos. É para repreender com amor, com o desejo de que o outro seja restaurado. É o que Jesus está falando. Aí, se o outro se arrepender, não está no imperativo, porque é uma escolha. Se ele se arrepender, disser que se arrependeu, aí você perdoa. Imperativo. Inegociável. Essa é a situação. Perdoar aquele que demonstra arrependimento é uma ordem de Jesus. Não é para julgar se está arrependido mesmo ou não, é para perdoar. O problema de uma eventual mentira quanto ao arrependimento não é seu, é dele. Se ele diz que está arrependido, perdoa. É preciso, portanto, Jesus está nos levando a entender, criar em nós um espírito perdoador. Eu gosto dessa frase. Um espírito perdoador, um sentimento de perdão, ser fácil no perdoar. Olha o que diz Paulo em Efésios 4:32. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros como também Deus em Cristo perdoou vocês. Ao não perdoar, eu estou rejeitando, como os religiosos fazem. Ao não perdoar, eu estou nutrindo rancores, que é um caminho de afastamento e de complicação nas relações. Todas as repreensões e as relações que necessitam disso devem fazer isso com amor. É a ideia da palavra de Jesus, como eu disse, reiterada por Paulo nas suas cartas. Esse movimento todo de repreensão, de perdão, é um movimento que deve ser feito em amor, sem dúvida nenhuma. E aí Jesus diz, sabe o que tem que acontecer? Perdão, perdão e perdão. Não é assim que a gente lê o texto do versículo 4? Vamos lá. Se pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, o que é que tem que fazer, irmão? Os numerólogos gospel adoram um número, né? Os numerólogos. Então aqui tem o número 7. Na tradição, na teologia rabínica, o número 7 é o número do infinito.
Toda vez que você vê alguma coisa desse tipo, é para aí que o texto bíblico está nos levando. Você tem que perdoar quantas vezes for. Você tem que perdoar. Devemos aceitar a palavra daquele que diz que se arrependeu e perdoar. Jesus está nos lembrando aquilo que Paulo já lemos aqui, porque essa é a maneira como Deus nos trata. O nosso padrão, quando somos alcançados pelo Evangelho, se torna o próprio Cristo. Ele é o Adão perfeito. Ele é aquele que ninguém conseguiu ser. Às vezes nós olhamos para Jesus e percebemos só a sua divindade. Beleza, faz parte. Mas você sabe que durante muitos séculos a igreja ficou tentando entender isso. Ele era só Deus? Ou ele era só homem? Como é que é isso? E chegaram a uma conclusão muito interessante e verdadeira. Ele é 100% Deus, mas 100% homem. E quando olhamos para esse lado 100% homem, encontramos um Cristo que é o referencial absoluto da humanidade. A gente tem que ser como Ele. A gente tem que ser como Deus. A gente tem que ser, obviamente, né, buscarmos isso. Deixa eu me corrigir, senão o pessoal faz corte na internet, já viu, né? A gente tem que buscar essa realidade. Como Deus nos trata? Como Deus nos observa? Como é que Ele lida com as minhas mentiras, com os meus pecados? Como é que Ele lida com o fato de eu ser um pecador? Me perdoando, me acolhendo, me recebendo. E da mesma maneira, Jesus nos direciona para esse tipo de relacionamento. Essa é a maneira graciosa como o nosso Pai nos trata. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar do que, gente? É isso aí. Confessou o pecado, Deus perdoa. Como Deus nos perdoa, devemos perdoar. No reino dos homens, a vingança é até aceitável, mas no reino de Deus, perdoar é a regra. Não como os religiosos, mas olhando para o próprio Cristo. E é impressionante o quanto isso é forte no efeito das nossas relações. Gente, eu lido com pessoas há muitos anos, 27 pelo menos. E a gente já acompanhou momentos muito tristes de famílias destruídas por falta de perdão. De um rancor que você olha e fala, da onde vem isso? Pelo amor de Deus! Como é que pode ir para a igreja no domingo levantar a mão e dizer que ama a Deus se não ama o irmão? Às vezes irmão mesmo, irmão de carne mesmo. O pai, a mãe, sei lá, histórias de gente que não fala com alguém da família há 20 anos. Opa, como? É? E você vai na igreja? E você diz que é discípulo de Jesus, é assim que você caminha, tem alguma coisa errada. Aliás, muito errada. As relações são destruídas, afetadas. Tá, ok. Há casos em que o estrago é tão grande que não vai ser mais a mesma coisa. A gente consegue fazer isso, né? A gente consegue estragar as relações de um jeito que elas nunca mais ficam do jeito que poderiam ser ou do jeito que foram. A gente às vezes tem uma habilidade de magoar que é impressionante. Esses dias eu estava na casa do papai e da mamãe conversando sobre isso, que a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, como a gente se comporta, porque tem algumas coisas que não voltam mais, irmão. Falou, fez, acabou. É muito difícil restaurar, eu sei. Então tem relações que elas vão ficar assim, meio com aquela cara assim, nunca mais vai ser o mesmo. Mas no que tange a nossa responsabilidade, tem que haver uma disposição de perdão. Essa é a nossa parte. Se você é discípulo de Jesus, meu irmão, seja mais fácil no perdoar. Seja mais fácil no, tá tudo certo, segue a vida. Vamos embora, ainda que fique uma rusga da tua parte, esse desejo precisa acontecer.
E aí você vai me dizer assim, mas é difícil. E quem disse que não é? Quem disse que viver o evangelho é fácil? Aí a gente entra no 5, porque os apóstolos também acham difícil. Olha o que eles dizem. Então os apóstolos disseram, ai, aumenta-nos a fé, Jesus. Porque perdoar é um desafio. Você vê que interessante? As pessoas leem esses textos e nem param para perceber. Jesus está ensinando, perdoa, perdoa, perdoa. E os discípulos dizem, aumenta a nossa fé, Jesus, porque é difícil. Acho que entre eles já tinha umas coisas, né? Já tinha uns problemas e tal, sei lá. Eles reconhecem a realidade humana. Ou seja, evitar que os outros tropecem por nossa causa, pegando o primeiro ponto da conversa, e estar sempre disposto a perdoar, requer apego à graça divina, porque a gente não tem esse movimento natural em nós. Sabe como nós somos? Nós somos naturalmente como os religiosos. Em muitos aspectos, aqueles caras que seguiam Jesus e contra os quais Jesus está conversando aqui, tentando ensinar os seus discípulos, não façam isso, eles são muito parecidos com a gente. O que a gente gosta mesmo é de se separar, o que a gente gosta mesmo é de uma vida VIP, onde a gente é melhor do que todo mundo, é assim que nós somos. A gente gosta mesmo é de não perdoar, por isso é que a fala dos discípulos é uma realidade. Ajuda a gente, Jesus, porque essa bagaça é difícil. Não consigo nem olhar para a cara do fulano. E agora você está dizendo que eu tenho que perdoar. É assim. O que Jesus ensina, é bom nós nos lembrarmos, é extremamente humilhante. É nós termos a disposição de perdoar sempre. Ela nos mostra claramente a diferença entre o caminho do reino dos homens e o caminho no evangelho de Cristo. E olhando para os discípulos, a gente já tem que dar um ponto para eles. É difícil? Aumenta a minha fé, Jesus. Reconheço que não consigo. Aí a gente entra dentro de um movimento de humildade que aqueles homens demonstram e que nós devemos também seguir. A humildade de reconhecer nossos limites e não nos apresentarmos ou pensarmos alguma coisa de nós que nós não temos. E aí Jesus fala sobre a verdadeira fé. É a sequência. 6. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta moreira, arranque-se e transplante-se para o mar, e ela obedeceria. Ah, mas os crentes gostam desse texto aqui. Então, Jesus concorda com eles, de que eles precisam de fé, acalma o coração daqueles homens e explica, um pouco de fé vai resolver essa questão. Esse texto aqui, gente, não é um chamado ao mundo do impossível. Não é um chamado ao Harry Potter, salamandra, chaca-chaca, muda tudo. Sai a árvore daqui, vai para lá. Se eu tiver um pouco de fé, está resolvida a minha vida. O que Jesus está usando é um exemplo frequente de que se a gente tiver um grão de mostarda de fé, a nossa fé for como um grão de mostarda, você deve ter ouvido isso, né? Um pequenininho, um grãozinho pequenininho, as coisas vão acontecer. E ele está se referindo a esse desejo dos discípulos de perdoarem. Não vai pegar esse texto aqui e mudar tudo. Um pouco de fé genuína em Deus será o suficiente para vocês vencerem essa dificuldade. É isso aí mesmo. Orem, peçam, clamem. Confessem a incapacidade de vocês de perdoarem. Peçam a mim mesmo e desenvolvam essa fé. Um pouquinho de fé já vai ser o suficiente para vocês fazerem isso. Mas aí, Jesus fecha a conversa, e a gente também está indo para o finalmente, falando sobre humildade. Olha que interessante. Escândalo, perdão, fé e humildade. Aí ele diz no versículo 7, qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem agora mesmo e sente-se à minha mesa? Não é verdade que você vai fazer o contrário, e que você vai dizer para ele, prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me, enquanto eu estou aqui comendo e bebendo, depois você pode comer e beber? Será que ele terá que agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo
o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Jesus apresenta uma parábola, né? Dizendo o seguinte, aliás, uma parábola baseada em relações muito comuns naquela época. A escravidão era uma coisa muito comum. Então ele está dizendo: qual de vocês, quando o servo chegar lá do campo, ele passou o dia inteiro lá capinando e tal, ele chegou em casa, você já está com a mesa preparada, e você vai chamar ele, vai dizer: senta aqui. Claro que não, né? Ninguém faz isso. Pelo contrário, você vai estar sentado na mesa, vai mandar o servo preparar a comida, e você vai ficar bem bom lá assistindo os gols do Corinthians e tomando o seu negócio lá, enquanto ele prepara. Depois que ele preparar, você come, e se depois der tempo, ele vai liberar para que ele coma. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: você que entendeu isso, você que é meu discípulo, que vai andar segundo os meus caminhos, não vai fazer ninguém tropeçar, vai lutar por isso, para não escandalizar ninguém. Você que está entendendo que é importante perdoar, se percebe sem fé, e vai buscar em mim fé para perdoar, e vai começar a viver isso, vai perdoar um, vai perdoar outro, então, baixa a bola, porque você só é um servo que não está fazendo mais do que a sua obrigação. Palavras fortes, no sentido de que nós não podemos crescer em nada, porque sempre é Ele. Pense comigo, esse também era um ponto nevrálgico na relação de Jesus com os religiosos, que sempre estavam em cima da tamanca, como a gente fala. Sempre tal, tudo que eles faziam, de alguma forma, era para mostrar que eles eram bons. E esse é o problema da religião. Para a religião eu preciso provar que sou bom, para que Deus dessa religião me aceite. A gente dá a volta e cai na graça, né? Impressionante. A religião é assim. Eu sou bom, eu perdoo, eu vivo dignamente, ninguém tropeça por minha causa, então Deus me ama. Nada a ver. Servo inútil. Servo inútil. Não servo não amado. Cuidado, para não absorver essa conversa e ter um problema com baixa estima, né? Baixa estima, né? Baixa autoestima, sei lá, essa coisa toda. Cuidado, cuidado, não é disso. É só que é isso. A vida cristã é isso, irmão. A vida cristã é amar o próximo, como a você mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. A vida cristã é isso, repousa sobre nós uma responsabilidade de vida diante das pessoas, para que elas não tropecem, para que elas não se escandalizem, diante da graça divina, minha necessidade de responder a esse amor divino, vivendo a vida e andando diante de Deus e diante dos homens adequadamente. É isso, menos. Ninguém marca pontos porque fez isso. Esse é o retorno, essa é a resposta ao amor divino por nós. Toda a possibilidade de ganhar elogios, nesse sentido, tem que ser averiguada, para a gente não cometer o erro. Por isso que Jesus diz: tome cuidado com o seu coração. Quem possibilita tudo isso é Deus agindo em nós. E Paulo diz, em Filipenses 1:5, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está elogiando os filipenses, né, gente? Está elogiando o pessoal que vive bem. E aqui Paulo fala sobre essa coisa da caminhada, em que a gente vai aprendendo, em que a gente vai se desenvolvendo, em que a gente vai se parecendo mais com Jesus. E o ponto mais, talvez importante da nossa conversa hoje, que é não escandalizar e perdoar, a minha oração é que isso ocupe o nosso coração essa semana. Que nós sejamos
honestos, é uma boa palavra, em olharmos para nós, em percebermos como é que a gente lida com as ofensas que recebemos, com as traições que se aplicam a nós, com as críticas, com as agressões que sofremos, e percebermos se há em nós a disposição de perdoar, e caso não haja, peça fé, peça a Jesus fé, para que essas relações sejam ajustadas, e a gente possa viver como Jesus quer que a gente viva. Então, eu finalizo essa conversa pensando junto com você o que é que Lucas estava querendo dizer para Teófilo. Você lembra que a base do nosso papo aqui é isso, né? Lucas escreve para Teófilo. Então, nesse trecho aqui, vamos dizer assim, o que é que ele está querendo dizer? Tipo assim, olha, primeiro, Teófilo, cuidado para você não ser escândalo na vida dos outros. Uma boa lição para a gente hoje, né? Segundo, Teófilo, andar com Jesus tem uma situação aí que é inegociável. Perdoe. Essa não tem negócio, não tem conversa. Você tem que perdoar. Outra coisa, Teófilo, use a fé em Deus para conseguir ajustar o coração, porque esse negócio de perdoar eu sei que às vezes é difícil. Então não fica desesperado. Lembre-se que Deus é com você, que o Espírito Santo habita em você. Peça fé. Deus vai te ajudar nisso. E última coisa, depois de perdoar até aqueles que você mais odeia, se lembre que você não fez mais do que a sua obrigação. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Fecha os teus olhos um pouquinho, nós vamos orar, irmão. Prepare o teu coração para a mesa do Senhor, para a ceia que nós celebraremos hoje. Prepare o teu coração. Peça a Jesus graça, peça a Jesus força. Esse é um momento de constrangimento diante do amor de Deus por nós. Esse é um momento em que a gente se percebe pequeno, indigno, limitado. E é verdade, Jesus. É verdade. Como somos maus. Como temos dificuldades para fazer o básico do teu evangelho, Jesus. Como é difícil para a gente te imitar, seguir os teus passos. Então eu te peço, Senhor, olha para o nosso coração, aumenta a nossa fé, que aquela crise seja resolvida, que aquele relacionamento seja resolvido, Jesus. Ajuda-nos a essa disposição, ajuda-nos, Jesus, a seguirmos esse caminho e assim encontrarmos paz nas nossas relações. Livra-nos de sermos escândalo, livra-nos de sermos tropeço, livra-nos de afastarmos gente do reino. Jesus, tem misericórdia de nós, que o que a gente fala, que o que a gente vive, seja condizente com o teu evangelho, que as nossas atitudes, reações, que a nossa postura nesse mundo abra portas de salvação, como sal e como luz nesse mundo caído e nessa sociedade desordenada e louca. Ajuda a gente, Senhor, ajuda a gente a irmos na contramão da cultura individualista, hedonista, egoísta, da cultura em que a vingança é a regra. Não, não, não. Queremos viver o perdão como a grande realidade que é o reino de Deus. Fala com a gente, Senhor, e nos ajuda, em nome de Jesus.